Oi, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o programa que foi sucesso no rádio, agora em lives aqui pelo Instagram e também pelo nosso canal do YouTube. Se inscreva no nosso canal do YouTube, faça uma visitinha lá, Papo Contilé. Aí você se inscreve e pode assistir a qualquer uma das quase 50, acho que hoje é a 50ª, é a 50, a live número 50, essa de hoje. Nós começamos no dia 5 de fevereiro, né? A primeira live. Aliás, perdão, 5 de maio. 5 de maio foi a primeira live que nós apresentamos aqui. O Papo Contilé é um programa, é um bate-papo franco, né, com personalidades do esporte, da música e do entretenimento no país. Bom, hoje eu vou conversar com Leonardo da Silva dos Santos, nascido em 22 de junho de 1992, conhecido como Léo Cavalo Porto, que vem aí fazendo uma bela temporada pelo Bahia de Feira. Infelizmente o campeonato parou no meio do caminho, né? Isso talvez prejudique, assim, embora ele seja tão compenetrado no que ele faz, que eu acho difícil mudar alguma coisa do comportamento de campo de Léo na volta do futebol. Mas vamos conversar sobre isso e outros assuntos aqui a partir de agora. Aqui no nosso programa, Léo, a gente sempre faz a ideia do papo é trazer aqueles que nos acompanham, né, que conheça melhor a sua história, né? Você é um baiano, mas que nunca jogou por um clube da Bahia, né? Foi embora do estado cedo. Me conte essa história aí. Você é de Ilhéus, né? Boa noite, Léo. Isso. Boa noite, Leman. Boa noite a todos os ouvintes aí, quem está assistindo e nos vendo também. Então, eu sou, como pode dizer, o baiano falsificado, né? Eu, eu sou, eu sou nascido em Ilhéus, né? Minha família do meu pai e da minha mãe, falecida, minha mãe. Só que meu pai, caminhoneiro, né? Sempre estava na estrada, e sempre estava eu com o meu outro irmão, e a gente pequeno, então meu pai, nessa etapa aí de transição, ele saiu de Ilhéus, né? E saiu da Bahia e foi morar em São Paulo. Primeiro em Goiás, depois São Paulo e depois Tocantins. Então a gente sempre teve essa rotina de estrada e tal. Então não teve como, vou falar assim, nem voltar nesse meio tempo aí, acho que de mais de 12 anos aí, acho que voltei uma, duas vezes, no máximo, assim, e muito rápido, né? Muito rápido, porque também a minha rotina também ficou mais difícil, porque também estava já jogando, já em clubes, então não tinha muito tempo. Só o final do ano também era super corrido. Então acabei não voltando às vezes. Então tudo que eu tinha da Bahia se foi, só tem a naturalidade mesmo, porque as coisas pouco lembro, fazia é, via algumas coisas, até gostava, mas não tinha aquela essência da Bahia. Uhum. Você perdeu sua mãe com quantos anos, Léo? Você tinha quantos anos? Eu te perdi minha mãe, eu tinha 18 anos, Ah, 18 para 18. 19 anos. Eu pensei Já que era tivesse mais sido. velho. Não, eu pensei que tivesse sido um pouco mais cedo, que teria, naturalmente, lógico, causado alguma dificuldade. Mas então você Com teve certeza. a oportunidade de ser criado pelo pai e pela mãe. Aos 18 anos é uma idade realmente que a pessoa tem que, né, se torna maior de idade e É, aí tem que desenvolver o seu caminho. Bom, e aí aos isso. 18 anos, você começou no futebol com quantos anos? Aonde foi que você começou? Como foi que deu essa ideia, esse start na sua cabeça, quero ser jogador de futebol? Eu costumo dizer que a gente já nasce com isso, né? Não tem como a gente começar tarde, assim, né? A gente, por mais que a gente aconteça tarde, ainda assim começa cedo, né? Porque você tá naquela rotina de jogar, aquela brincadeira, e você vai criando um gosto. Então isso pra mim começou já muito cedo. A gente eu gostava, meu irmão também gostava muito. Então a gente saiu da Bahia, a gente foi para São Paulo. Nesse meio termo a gente sempre brincou, sempre gostou. E começou a acontecer para mim aos 18, 19 anos também. Não tão cedo assim, mas eu acho que numa idade boa que eu já me conhecia, já sabia o que eu gostava, o que eu não gostava. E nesse meio tempo eu perdi minha mãe, né? Então eu perdi minha mãe, não era criado pelo meu pai, mas não era eu e meu pai, eles não estavam juntos na época, então eu ficava nesse negócio de minha mãe longe, meu pai também distante, porque caminhoneiro, a vida de caminhoneiro também é muito difícil, porque ele está sempre na estrada. Então eu fui criado por outra mulher, em outros lugares, passei até um tempo no reformatório também. Então
porque meu pai largava de mulher e arrumava outra, e eu e meu irmão não era bem criado, a gente era novo, então foi uma bagunça, né? A questão do meu pai. Não julgo ele por nada, né? Mas eu sei que hoje isso poderia ter causado outras coisas muito difíceis, né? Porque a gente vê tantas crianças aí sendo acontecendo o que acontece, né? Mas graças a Deus nunca me afetou em nada. Nunca culpei meu pai por isso e acho que só acho que devia ter um pouco de cuidado, de consciência, porque isso é muito difícil. Essa idade, o caráter a cabeça da criança ainda está sendo formada, né? Só que eu sempre tive na minha cabeça de não mexer com parada errada, de coisas erradas. Por mais que não tinha muitas pessoas que me falavam assim, né? Porque da Bahia não tinha minha família, né? Perto. Mas tinha meu irmão, que era um parceiro que eu tinha, e tinha o gosto pelo futebol, então de alguma coisa tinha me direcionado. Então eu sempre fui muito ativo, né? Até no modo que eu falo, no modo que eu ajo, eu sempre fui muito ativo. Então nesse tempo aí a gente se mudou para São Paulo. É, e comecei a estudar, e meu pai sempre na estrada, e eu falei, cara, tem que fazer alguma coisa. Só bola não dá, né? Eu jogava bola pela manhã, estudava, trabalhava de tarde e estudava à noite. Na minha mochila tinha todas as coisas que eu levava, que eu precisava no dia, né? Comer, a gente dava uma raça pra gente ver se a gente comia alguma coisa. Aham. Mas eu sempre fiquei nesse corre aí uns 3 aninhos assim, até os meus 18, 17, depois de sair da Bahia. E nesse tema aí a gente foi para. Nessa época a gente morava em Goiás, né? Meu pai naquela transição de vai para um lugar e leva todo mundo, vai para outro lugar, leva para todo mundo. E a gente chegou em Goiás. Em Goiás tinha um clube formador de atletas, chamava. Acho que até hoje eles estão lá ainda, chamava Ovel. Acho que quem é de Goiás, eu tenho alguns amigos, conhece, até jogou lá e está bem melhor. Tipo, por exemplo, vou dar uns 2 exemplos de jogadores que começaram lá. O Lucas Silva, que foi pro Real Madrid, Cruzeiro. É, o Lucas Silva, o Danilo, lateral direito, que está no Manchester City, foi no Juventus. Muitos atletas mesmo também que começaram, que saiu de lá e foi fazer avaliação em outros clubes e assim foram. Então eu fiquei lá nesse clube lá durante um ano assim, um ano jogando os campeonatos estaduais lá de infantil, juvenil. E o cara chegou um dia pra mim com uma conversa, falou: Léo, ó, a gente vai te levar para fazer uma avaliação, talvez dê certo, talvez não dê, só fica preparado. Rapaz, quando ele falou isso pra mim, foi a mesma coisa que eu falei: bora, é a hora. Pra dentro e eu comecei a visualizar aquele negócio, nem dormia, nem nada, e querendo. Aí, Você enxergava ali depois que disso estava passou, nascendo a chance de sua vida, talvez, né? E por isso com certeza. você se centrou nessa oportunidade. Sim, eu via que eu nunca tive muitas oportunidades. Eu sempre falo contigo, né? Talvez as que eu tenho, por isso que eu me dedico muito. Eu peco muito pelo meu excesso, eu acho. Então, eu nunca tive muitas. E as poucas que eu tive, eu tentei buscar de todos os jeitos, entendeu? Tudo que eu puder fazer, tudo que eu fiz foi muito. Então, tipo assim, ele chegou pra mim e nesse meio termo eu não dormia. Foi umas 2 semanas que eu não dormi pensando naquele negócio, porque Ansiedade o bateu, meu, né? meu, o meu meio de vida era muito difícil, né? Eu tinha um pai distante, uma mãe falecida, e uma criação com a madrasta e aquela desordem. Então tudo que eu tinha de pouco eu me apegava, entendeu? Então isso chegou pra mim, eu falei, bora, é agora, aquele negócio. E eu fui, né? Eu lembro que fosse hoje isso, né? Saiu eu mais 3 atletas também, novo, e a gente foi fazer a avaliação em Curitiba, no Hotel Paranaense. E 18 anos, quase Uhum. 18 anos. Chegamos lá, busão, uns dois de Goiânia, uns 2 dias, quase 2 dias de ônibus, né? E a gente foi pra lá e nessa a gente ficou umas 2 semanas lá fazendo, ninguém passou e todo mundo sentiu muito, sabe? Era bons atletas, eu lembro que fosse hoje bons atletas, sentiu muito a questão física, os caras, claro, né? Já muito tempo no clube, bem nutrido, forte fisicamente,
condição de jogo. E nós, aquele negócio, aquela bagunça, né? Com muita vontade, tinha até qualidade, mas não é a mesma coisa. Então ninguém ficou, né? E a gente ficou lá um tempo lá, e o cara ligou pra nós, vocês vão descer para outro time, vocês vão pro América Mineiro lá em Minas Gerais. Eu falei, meu Jesus, amado. Daqui a gente vai para Minas Gerais, meu Deus. Não tô em Curitiba. Não, então vambora. E aí, o cara, lembro que fosse aquela raça, o cara mandou passagem na conta, dinheiro pra comprar passagem na conta de outra, e todo mundo comprou a passagem e fomos de novo pra lá. Tinha alguém esperando a gente lá. E a gente foi, e geral pensando, se não foi isso aqui, negão, vai todo mundo voltar pra casa. Então vamos ajudar, vamos embora, tal, tal. E beleza, chegamos lá e tipo assim, todo mundo bem ciente, concentrado do que tinha que fazer, né? Acho que deram mais chance para nós, tempo, minutos para jogar, fizeram uns amistosos, uns dois amistosos na semana, e eu e outro amigo acabou ficando, o resto foi embora, né? A gente acabou ficando. E aí, tipo assim, eu falei, pronto, tô aqui, é essa oportunidade que eu tenho, né? Essa é a minha oportunidade aqui, então não posso deixar de maneira nenhuma escapar, né? Os amigos desceu, né? Foi muito triste ver, aquela rotina da bola, né? Que entristece muito, né? Os amigos desceram e eu fiquei, e eu e outro amigo fiquei, eu sendo um pouco mais velho, o outro amigo foi pro outro CT em outra cidade e eu continuei, e eu fiquei lá. Aí, meu amigo, o que eu tinha para usufruir do clube, eu usufruí. Eu ia na academia, eu chegava mais cedo para treinar. Aí aquele tempo eu tinha culto, até culto eu ia no culto. Tudo que eu falei assim, não, esse é o meu momento. E no América eu fiquei quase 4 anos no América. E de lá eu subi profissional, lá eu terminei, estudei, fiz a escola, tudo. Lá eu conheci muita gente boa, sabe? Tipo, por exemplo, lá tinha lá era um clube muito formador de atleta mesmo. É, lá tinha curso de inglês, então tudo aquilo que eu acho que um clube poderia oferecer na sua humildade para uma criança praticamente, né, Uhum. pra um jovem, né. Então aí só que lá eu não tive muitas oportunidades, tipo subir, lembro que me subiu lá foi o Mauro Fernandes, né, Mauro Fernandes treinador. trabalhou aqui no Vitória. Isso, me subiu lá. E só que o grupo, naquela época, era um grupo bom demais, né? Eles tinham acabado de subir para a Série A, né? Subir para a Série A e pouco, os que subiram, poucos ficaram, né? Então aí teve aquela rotina de vamos rodar, vamos dar bagagem para os moleques. Aí nessa aí a gente foi para muito lugar, né? Pô, Brasília, interior de Goiás, interior de São Paulo. E foi dando rodagem pros caras e a gente, naquele treino, né? Falou assim, no mínimo a gente tá seguindo, né? Tá lutando, com as condições, o clube do interior, com as condições precárias que, né? Que muita coisa tem que se rever, né? Mas você não tinha um banheiro limpo para você usar, não tinha uma alimentação adequada para você comer, né? Porque muitas pessoas vê as coisas assim, né? Pô, daqui tá muito bonito, mas o dia a dia do atleta de clube pequeno é muito difícil, muito difícil, muito difícil. O campo é 50% do que ele enfrenta. O extra-campo é doloroso. Tem vezes que nem é só a distância da família. A distância da família, para mim, ela me motiva muito, entendeu? Eu estar longe do meu filho pequeno, da minha casa, das pessoas que eu gosto, isso é muito difícil, mas me motiva. Mas quando eu não tenho uma coisa para comer bem, sabe? Quando eu não tenho um lugar bom para dormir, quando eu não tenho o meu salário em dia, que não, muitos clubes já é pouco, isso deixa o cara, sabe, pensando em várias outras coisas, Uhum. em parar, em seguir outro rumo. Então, o dia a dia é muito difícil. Então, depois que eu saí, meu contrato terminou na América, sem muito jogar no América, né? E eu enfrentei muito isso no interior, porque você fala assim, Léo, onde você jogou? Eu tenho quase 28 anos e eu tenho mais de 22 clubes nas minhas costas, entendeu?
Eu joguei no Amazonas, Tocantins, Olha que a gente vai Brasília. colocar essa história em ordem. Daqui a pouco eu vou pedir pra você falar do América para onde você foi. Mas você citou aí no início Sim. umas duas vezes que você teve um irmão que também estava jogando. Ele continua jogando, ele parou, como é que é? Não, parou, né? Foi aquela Parou, né? questão de que a gente Uhum. fala, parou, ele e era muito, jogava bem, lembro muito bem, e muito dedicado também, só que as coisas não vão acontecendo, né, para o cara, né? Eu não julgo, né? Eu acho que cada um tem que seguir o Sim. caminho que acha que é melhor. Uhum. Pô, Léo, não dá mais pra mim, sabe? Cansei de estar longe Não desse teve a mesma negócio. perseverança que você teve e tem até hoje, né? A gente Sim, pode dizer então ele assim. falou, Uhum. vou trabalhar e é feliz, tá trabalhando e tá de boa, tá tranquilo, tá seguindo a vida dele, é feliz, sabe? Eu não julgo nada, ele não se sente frustrado, Uhum. nem nada, ele se achou no momento assim, ah, sabe, não é mais o que eu tô querendo. Então, falei, é muito justo, né? A pessoa tem que estar fazendo o que se sente bem. É. E eu posso lhe garantir uma coisa, viu, Léo? Que quando a pessoa termina dessa forma, ela vive tranquila. Porque tem outros que terminam assim, praticamente é uma frustração tão grande para aquela pessoa. Já viu? Já vi, literalmente já vi, né? Pessoas que eram do mundo da bola, que não foram, que não passaram. Antigamente tinha essa de com 20 anos, se o clube não aprovasse o profissional, mandava embora, né? Ou emprestava ou Uhum. mandava embora e tal. Então eu já vi muitos passando por isso, sabe? Agora, quando o cara reage como seu irmão reagiu, aí é beleza, porque não vai ter. O caso, por exemplo, de Rafael, que você conhece, Rafael Fraga, Uhum, nosso uhum. querido companheiro, amigo e irmão, Rafael. Rafael foi assim, com 24 anos ele decidiu parar, porque ele já percebia as dificuldades que estava tendo, né? E aí, bom, deixa eu parar e procurar uma outra coisa, fez faculdade, passou em nutrição, fisioterapia, eu acho que eu confundo as coisas. É, mas não tem essa frustração. Tem gente que fica e entra em depressão. Rapaz, É verdade. eu já vi gente. Meu amigo Ederlane Amorim, presidente do Vitória da Conquista, do Esporte Clube Primeiro Passo, que está disputando aí o Campeonato Baiano. Um dia a gente foi fazer um lanche, ele ainda era jogador do Vitória da base, tinha 18 para 20 anos, foi fazer um lanche aquele no Shopping Center Lapa, aqui em Salvador, e de repente a gente vê um cidadão nu, sujo, imundo, olhando para as bandeirinhas do ônibus, aquela bandeirinha que diz assim, IAPI, Paulo da Lima, o destino Sim, do sim, ônibus, né? sim. E o cara olhando para a bandeirinha, para as bandeiras do ônibus e rindo, dando risada, porque mudava os nomes e tal. O cara pirou de vez. Eu sei que a Darlane, se estiver me vendo, ele vai relembrar desse fato. Ederlan entrou numa de chorar copiosamente. Né? Sim. Esse cara era meu companheiro de base no Vitória. Esse cara jogou comigo, acho que no Júnior, ou no Juvenil. Antes tinha uma divisão de idade diferente da de hoje. Né? Então, do jeito que ele encerrou bem. A grande verdade é essa. Ele ficou sem frustração Sim. nenhuma. Né? Sim, Léo, você estava contando aí, meu filho, que você começou do América e do América você foi para onde? Vamos dar uma sequência. Você disse que tem 22 clubes nas costas. Você precisa É. conhecer um jogador que começou aqui, hoje é treinador, Mastrilo Veiga, que ele é o recordista a nível de transferência na CBF. Ele jogou em Meu 49 Deus. clubes. Tá O louco, é registro dele muito de time. carreira de 49 clubes. Hoje, como treinador, também fica assim: pula para lá, pula para cá, vai ali, vai aqui e tal, e segue a vida. Segue, como diz um amigo meu, segue o baile. Né? Você falou 22 clubes. 22 clubes não é pouca coisa também, não. E conte um pouquinho Não, dessa não. história aí. Do América você foi para onde? Vamos contar essa Então, sequência aí. do América eu fui pra jogar é, Penarol do Amazonas, cidade umas 4 5 horas, chamada Itacoatiara. Nossa Senhora. Aí de lá, se a gente for contar tudo, Vai aí resumindo. daí, pô, muito difícil os campeonatos assim, né? Então, a gente fui pra lá, jogar Amazonense, difícil, um calor, as condições precárias também, mas é que sempre aquele foco, né, do que a gente quer. Se a gente for pensar assim, não vai, não vai. A gente tem que saber que a gente vai por um propósito. Então, no mínimo é seguir em frente. Então, de lá eu fui pra lá, depois Sobradinho, Brasília, Sergipe, depois Largatense, Largar Sergipe, depois rodei muito no interior de Goiás, Iporá,
Anápolis, Grêmio Anápolis, Anapolina, Goiânia. Depois aí voltei para o interior de São Paulo de novo, Bandeirantes, Birigui, Monte Azul, Paulista também. Aí depois, depois eu tive as temporadas fora do Brasil também, né? Entre Eslováquia e Hungria. Aí acabei voltando de novo, não deu muito certo. E voltei para os interiores de novo de São Paulo, Olímpia, Rio Preto. E aí, daquele negócio, né? De sempre aquela questão tão difícil que é o futebol. 3 meses, 4 meses, 3 meses, 4 meses. E só que eu nunca tive assim, pra mim, assim, falava assim, cara, Deus abriu uma porta, uma oportunidade, né? Então vamos embora, cara. No mínimo que a gente tem que ser, o mínimo que a gente tem que ser é dedicado para isso, né? Porque se eu tô numa série A2, numa 3, se eu vou igual o Nordeste é muito difícil. E nesse Nordeste eu rodei muito no Nordeste, por exemplo, no Tocantins. O campeonato do Tocantins é precaríssimo, né? Você vê coisas inusitadas, por exemplo, assim, a gente já chegou, joguei no Tocantins, joguei no Gurupi, no Araguaína e no Interporto, Porto Nacional. Meu Deus, os 3 clubes mudou praticamente só a camisa, né? Porque as dificuldades eram as mesmas, aquela luta pro cara receber o salário dele, né? Aquela brigaiada para poder ter condições melhores, né? E só que e aí você vê ali 20, 30 pais de famílias que precisam muito, né, cara? É pouco, é difícil, mas o cara precisa. E muitas pessoas não entendem isso, né? Pensa que tá ali que tem outra renda. Não. O cara tá ali é porque é necessitado muito. Então a gente passou muito perrengue o cara querer ir no banheiro, fazer sua necessidade dentro de uma sacola e rodar e jogar fora, né? Meu Deus. Jogar fora, né? Igual eu fui campeão fui campeão no Goiânia e eu lembro de um caso em Goiânia que a gente estava vindo, a gente foi campeão da segunda divisão de Goiânia, né, no Goiás. Uhum. E do ônibus perder a roda na descida, de a gente Minha quase nossa. capotar. E sai todo mundo, sabe, em choque, extasiado, que negócio assim, e só vendo descendo assim, se benzendo, agradecendo a Deus, porque a gente viu o momento de acontecer coisas piores ali, né? Mas graças a Deus não teve nada. Então, o jogador de interior, jogador de time mediano assim, é difícil, cara. Eu sempre que me pede conselho, vem muitas pessoas em mim assim perguntar. Eu sempre penso assim, né? O atleta ele tem que estar preparado, né? Não o jogador, o atleta tem que estar preparado. Eu me lembro que quando eu fui para fora do Brasil, e o cara foi muito sincero comigo, né, Léo? Falou, Léo, ó, eu vou te levar, mas é 2 situações. Você vai fazer os dois clubes para você fazer avaliação. Eu falei assim, pai, só me bota no meio. Quem tiver a boca maior engole o outro. Entendeu? Eu falei, pronto, me bota no meio que eu vou embora. E foi. Eu falei, ó, primeiro clube que eu fui, já fiquei. Isso eu fiquei 1 ano e meio, me ajudou muito, sabe? Me fez melhorar várias questões, me ajudou muito. Me ensinou também, me ensinou muito também. E só que se eu não tivesse preparado, eu teria batido e teria voltado. Apesar de Uhum. foi um pouco tempo, foi uma experiência para mim, né? Me melhorou em muita coisa. Só se eu não tivesse preparado, eu teria voltado, porque nesse tempo eu joguei só um estadual e passou alguns meses ele me levou. E eu tava naquela minha mesma pegada, de me cuidando, treinando e tal. Então, se não tivesse pronto, falei, tinha base. Porque a oportunidade não espera você estar pronto, né? Com certeza. Existe uma máxima que algumas pessoas gostam de usar, e eu me lembrei agora aqui do ex-presidente da Federação Baiana de Futebol, da década de 80, Marcos Andrade Dias. Tilemon, se o bonde passar, esteja pronto, porque às vezes o bonde passa uma vez só na sua vida. Tem gente que Com dá sorte, certeza. o bonde passa 3, 4, 5 vezes até. Mas
Para a maioria das pessoas, o bonde só passa uma vez. Então você tem que estar pronto para aquele momento, para aquela oportunidade, para poder se agarrar no bonde e seguir a história, né? E seguir a viagem. Com certeza. Sim, Léo, você falou aí da Eslováquia, né? E da Isso, Hungria. Eslováquia e Hungria. Uhum. Quais foram as maiores dificuldades? São futebol que ainda estão em atraso de organização? O que na realidade aconteceu? O que você acha por que você acha que não ficou nenhum nem outro? Teve uma passagem rápida. Não, a gente tem que trazer para nós também, né? O que a gente errou. Eu tenho uma consciência, falei assim, ó, e pode ser que eu tenha escolhido errado, pode ser também que não foi o momento, mas eu tenho a consciência que talvez não tenha sido não tenha sido tão bem assim para mim. Por exemplo, quando eu fui na questão, eu fui no time que estava. Quando a gente chegou, e o cara que fez a ponte para mim, o time estava brigando para não cair, né? Transição de treinador, tinha entrado um treinador há pouco tempo, e aquele negócio de chegar no jogador toda hora, porque estava a necessidade de um time modesto. É, então, chegando no jogador toda hora, poucos sul-americanos, eu desenrolo um pouco de inglês, mas não muita dificuldade, porque eu acredito que lá ainda é um país muito fechado, a questão de ser, eu, pouco se encontrava negro, até na rua, no clube mesmo, não tinha, e eu via um pouco de preconceito, né? A gente sentia a parte, pelo menos eu sentia uma parte de alguns jogadores, as pessoas do clube também eu sentia um pouco, mas eu respeito, né? Talvez pode ser aquela questão, não, tá querendo tomar meu espaço no meu país e tal, então não fazia minha e ia embora. Então, só que a gente brigando para não cair, brigando por coisas pequenas, é difícil a gente ser visto, né? Fiz jogos bons, mas não teve sequência porque terminou a temporada, todo mundo pro seu rumo, né? Vamos ver se a gente consegue outra coisa, tal e tal, aquele negócio, e não deu seguimento. Voltei pro Brasil, já estava no meio já estava dezembro, quase dezembro contratando, me apareceu outra situação, eu falei assim, vou ficar por aqui. Não sou muito, já não sou muito de esperar, né? Essa coisa de esperar não é para mim. Eu acho que um jogador ele não pode esperar. Jogador, a palavra já fala, tem que jogar, né? Então, independente onde ele esteja, ele tem que jogar, ele tem que ter sendo visto. Se ele for bem, é outra parada, mas ele tem que estar na pista. Então, eu não ficar esperando em casa, não queria. Não, falei, não, beleza, e vou em outra situação. Então apareceu para mim jogar outro campeonato, na Série A2 do Paulista, e eu fui, né? Aí passar um ano, voltei para um país perto, né? A Eslováquia. Aí a situação era bem melhor, porque era um time já que tinha se pegado a vaga na Champions, já o Spartak treinava uma vaga na Champions. Você já vinha jogadores com muita qualidade, muita mesmo. Jogadores que já tinham bagagem em outros clubes grandes da Europa ali, do leste europeu. E ali encontrei muita dificuldade, né? Muita dificuldade porque cheguei numa época diferente do que já tinha ido. Cheguei numa época que estava muito frio. Foi a época que estava fazendo -10, -8. Imagina eu, -10, -8. Aí passava muito mal mesmo. Só que não tinha tempo ruim, né? Se fosse para ir sem roupa, eu ia também. Então não tinha porquê, mas a gente tem essa força de vontade, mas a gente sente limitação, né? Para eles, nada mudava. Treinavam short, eu de térmica, de Itália e tal. Então, fui muito abaixo do que eu poderia render. Fiquei um tempo, mas fiquei muito abaixo, muito abaixo. E terminou, não tive muitas oportunidades. Nesse clube ainda tinha outro brasileiro lá que já estava há mais tempo, já estava adaptado, falando a língua, me ajudou muito ainda assim. Da minha mesma posição, até das mesmas características, mas me ajudou muito. Só que não deu sequência, né? E eu sempre quis me entristecer nunca me abalava, falava assim, pô, ficava mal por mim, a gente sente assim, fala, pô,
tô aqui, é a minha chance, né? Não acontecia, falei assim, pronto, qual que é o próximo passo? O que que eu tenho que fazer agora? Falei, olha, você vai voltar, você vai fazer o quê? Eu falei assim, pronto, beleza, tal, te dou o seu, que você me dá o meu, e a gente segue a vida, segue o caminho e vamos embora. Cheguei no Brasil, já tinha outro clube encaixado também, no Mato Grosso, e eu já fui para lá, a gente foi campeão lá também. Então, eu sinto que nessas duas experiências, uma numa acabei sendo feliz e a outra pode dizer que eu não tive grandes oportunidades, né? Mas nunca culpando o clube, nunca culpando nada, sempre achando que eu que precisava melhorar e eu que preciso melhorar. Você falou aí de preconceito num determinado momento da sua resposta, né? Teve algum exemplo assim que tivesse marcado em você, assim, uma coisa que você achou que foi muito forte com relação a isso, do preconceito racial que você citou há pouco em detalhe, ou foram coisas normais, assim, que você teve algum Não, a exemplo, alguma gente. coisa mais forte? Não, Não. tem. Eu vi alguma coisa mais forte pelo simples fato de eu trocar em outro vestiário, né? Eu tá porque o, o agente que me levou, ele falava muito bem línguas, né? E ele também falava eslovaco, ele era nascido na Eslováquia. Então aí um dia a gente trocando ideia, ele falava um pouco português, né? E a gente almoçando lá um dia e eu sentia, a gente meio que sentia, né? Porque a gente saía na rua, em geral, todos já te olhavam, além de sul-americana, as pessoas já olham, né? Dá para perceber. Mas no clube já me trocava em outro lugar, já me trocava junto com o grupo, me trocava em outro vestiário, sentia um pouco de distância, me dava as minhas coisas era dentro de uma sacola, dentro do negócio. Até então, beleza. Mas aí quando eu senti, foi quando eles falaram assim, o rapaz falou, sabe como eles se chamam? E eu falei assim, não entendi. Eu falei assim, Léo, sabe como que eles se chamam? O garoto negro. Aí eu olhei assim e falei, é, se não é um preconceito, né? Eu faço por entender que sim, né? Mas ele fala, não, mas tudo segue, tudo tranquilo. Sim, ele falava, no problem, no problem, não problema, então. E eu, não, beleza. Só quando eu senti o preconceito, eu falei assim, o garoto negro, né? E eu falei, tem sim, gente que não se vê e a gente que pensa que não, mas tem. Eu vou dar um depoimento aqui de experiência profissional. Eu já tenho 43 anos nesse meio, né? E uma quilometragem boa, né? Por exemplo, o Leonardo aí tem 28 anos, você. Eu tenho 43 de trabalho, você tem 28 de vida. Eu tenho 43 nesse meio de trabalho aí. Então, eu posso assegurar para você que está nos assistindo aqui agora que poucas vezes, nesses 43 anos, eu vi algum profissional com a determinação, com a garra, com a vontade de vencer, com o foco de Léo Porto. Né? Eu fico encantado assim com o trabalho, por exemplo. A pandemia veio, parou o futebol. Né? Aí lá vai ele de volta para casa, o clube liberou todo mundo e tal. Passou 3 meses lá com os familiares dele em São Paulo, a esposa e o filhinho, mas todo santo dia tinha um vídeo que ele enviava com o trabalho dele naquele dia. Né? Então, poucas vezes eu vi isso. Já vi bons profissionais, não estou dizendo que eu não tinha visto, claro, né? Mas tão dedicado, tão focado como o Léo Porto. Se você me perguntasse agora, eu não saberia citar. Talvez se eu botasse a cabeça para pensar, tal, eu pudesse chegar a algum nome. Né? Numa turma mais nova, digamos assim, pessoal na base, eu cito o Herbert, que tem esse mesmo espírito que você tem, de querer ser Sim. vencedor. Né? O Herbert, que é daí também do Bahia de Feira, né? Que é um garoto de 18 anos de idade, mas que é focado também. Não que não existam outros, minha gente, pelo amor de Deus, não estou aqui querendo dizer que ninguém é melhor do que o outro, não. Né? Eu estou apenas citando exemplos da minha vivência, da minha experiência nessa área. Léo Porto chegou um dia, você vê como esse cara é tão dedicado, que um dia ele chegou e foi treinar à noite na academia às escuras do Bahia de Feira. Era mais ou menos o quê? Umas 2 horas da madrugada, né? 2,5 por aí. Uhum. Então isso é foco. Quer dizer, de uma certa forma é exagero, mas não é um exagero que ele queira exagerar. É que ele é assim. No íntimo dele, ele é assim.
né? Ele só vive pensando no trabalho e no filho. E toda vez que a gente conversa, ele fala de Gael, né? Então, É, ele tem esse foco, e eu acho isso da maior importância, e por isso eu, às vezes, não entendo, sinceramente, e aqui não precisa ninguém estar jogando confete um para o outro, né? Mas eu não entendo por que Léo Porto não teve uma carreira mais vitoriosa, digamos assim, de clube de Série B, até de Série A, talvez, né? Por que não? Porque eu vejo tanta gente que não tem a menor dedicação, tanta gente que pega, sai toda noite, faz barca toda noite e tal, vira madrugada, chega no clube, nem dormiu e tal, e fazendo sucesso e conseguindo ir mais adiante e tal. Não sei, futebol tem coisas que você realmente não tem como entender e interpretar, né? com certeza. Elas acontecem, mas você não tem como entender, poxa, por que se passa isso com esse cara, né? Você citou aí uma Sim, série de clubes, e todos realmente clubes de médio porte, pequeno porte, todos esses clubes que você jogou, sim. né? Você não teve, por exemplo, um clube de Série A na sua carreira. Tá? Então, eu acho que aí é onde o futebol é injusto com as pessoas, com os bons profissionais. Eu sempre digo àqueles que estão trabalhando comigo que não sejam jogadores, sejam atletas. Porque jogador qualquer um pode ser. Existe uma infinidade de clubes no país, né? Eu nem sei mais quantos Sim. clubes estão cadastrados na CBF, mas uma infinidade. O cara joga para ganhar R$ 800, R$ 1.000, R$ 1.200 e É tal. verdade. Então, qualquer um pode ser jogador, entendeu? Agora, É, ser atleta, na acepção da palavra, dedicado, focado, responsável, é o que leva alguém a vencer. E eu acho que essa sua vitória está chegando aos poucos, mas que ela vai chegar, porque amém. o foco que você tem é algo realmente impressionante. Impressionante. É isso que você fala assim, né? Tipo, como eu falo pra você, Uhum. e me motiva muito, né? A gente não faço nada pra aparecer pra ninguém, né? A única eu faço porque eu sei que me melhora. Eu sei, você vai olhar pra mim assim, e falar assim, eu não, dificilmente eu tenho lesão, né? Não tive, nunca tive lesões, nunca tive lesão muscular, lesão E nada, imagine nunca tive nada. treinando com a quantidade que você treina, que você treina de forma até, É, né, acima do então, normal. o corpo é uma máquina, né? Você vai dando estímulo para ele, ele vai te obedecendo e o único limite dele é a mente, né? Então, quando você pensa que não dá, não vai não dar, porque é sua mente que guia. Então, a partir do momento que você fala assim, tô cansado, mas eu vou treinar. Aí, o seu corpo já te obedece. Falei, pronto, ele vai treinar. Então, no mínimo que eu tenho que dar para ele é condição para ele treinar. Então nunca fiz nada para aparecer para ninguém. Eu sempre gostei de ir na academia, sempre gostei de correr, sempre gostei de fazer exercício. Tomo meus venenos, meus produtos, gasto um dinheiro com isso, não estou querendo mais. Suplemento da Mas vida. suplementos, não tô querendo. Tiver uma lojinha aí que tiver, vai também faz a divulgação, é brincadeira. Mas então, eu nunca fiz para aparecer para ninguém. Aqui mesmo já tomei umas duras do professor Barbosa. Fecharam a academia aqui, que eu tava indo de manhã cedo, de madrugada. Fecharam, trancaram. Tô proibido de entrar, só posso entrar quando o grupo entrar. Mas é aquele negócio, cara. Eu penso assim, eu acho que o mínimo que o atleta tem que estar é preparado, né? Porque se você está numa condição boa, física, né? A gente pode dizer física. O técnico a gente adquire o dia a dia, a rotina de treino, ele te deixa, vai te dando rodagem, vai te deixando bem tecnicamente, mas fisicamente a pessoa hoje está ganhando tá ganhando por questão física. A gente vai olhar E às vezes os até top por 3 do frações mundo, de segundos, né? Se está com mais preparado, certeza, em fração de segundos com consegue certeza. definir uma jogada, uma coisa. Na, na corrida de cavalo, o cavalo ganha por uma cabeça a mais, É é só verdade. um centímetro a mais, não é é porque ele fez alguma coisa diferente do outro, então é por centímetro. Então, se eu faço alguma coisa mais que o outro, de alguma forma eu estou ganhando dele nesse dia. Uhum. Então, eu falo assim, de alguma forma eu quero estar na frente, né? Não importa como, não é porque, talvez é porque eu dormi um pouco mais cedo, talvez é que eu me cuidei comendo melhor, tomando um whey, tomando um BCAzinho, um pré-treinozinho, que vai melhorar, entendeu? Então isso é questão que não vai deixar para os outros, entendeu? Não é para ninguém, é para mim. Se der errado, se não der, cara, no mínimo eu vou ter minha consciência tranquila no final, falar assim, cara,
o que eu tinha que fazer, eu fiz bem, deixei porta aberta onde eu passei, desfiz amigos, paguei minhas contas, construí uma família. Então, no mínimo, eu estou na paz, né? Mas enquanto eu posso fazer, eu estava até vendo uma questão da Bíblia, né, que o professor Barbosa estava falando esse dia aí, eu fiquei pensando nisso. Ele falava assim que no Eclesiastes, eu não lembro muito, que eu não leio muito a Bíblia, né, mas algumas coisas que a gente serve pra gente, a gente pega, né, que fala assim que no caixão não dá para fazer mais nada, então o que você tem que usar é a sua força de agora, né? Então, cara, a força de agora é o que a gente tem, velho. Em meio a tudo isso aí, em meio a essa pandemia, em meio a essas coisas aí, o futebol tem voltado aos poucos, né? Então, o cara que teve em casa só tomando cerveja e tal, tal. Não que eu não gosto, eu gosto de tomar a minha também às vezes, sempre falei, não minto pra ninguém, mas no outro dia eu tenho que estar treinando. Se eu sou homem de tomar, eu sou homem de treinar, então é a mesma coisa. Então acho que a gente ganha por isso aqui, por centímetros, entendeu? Por coisas a mais que você faz. Se você treina mais, se você se cuida mais, se você tem esse pensamento positivo, isso é fato. Se você olhar aí você olha para frente, aí você vê os top 3, o top 2 para mim, o Cristiano Ronaldo. Não tem o que falar do cara, né? E você vai olhar e é isso, tá na nossa frente, tá ali, entendeu? Não é loucura, não é insensatez, é consciência, o corpo dele, e se puder ele vai até onde der, porque tá se cuidando e se cuida e assim vai. O jogador, ele tem que ser primeiramente atleta, né? Se ele for atleta, mano, pronto. É verdade. Você disse tudo aí. Ícaro entrou dando risada, um pouquinho de risada com alguma coisa que você falou aí, professor Ícaro. Um abraço, É, foi professor Ícaro. foi da academia, ele Ah, fechou a tá. academia. Eu vi que o professor Ícaro tinha entrado realmente. Rafael Fraga estava elogiando aí também a sua postura e tal. E tudo isso aí, gente, é o Léo Porto verdadeiro. O exemplo que ele citou, de que quando se fez a ele propostas no passado, que você vai para uma avaliação, aconteceu entre eu e ele. Quando o presidente Tiago, do Bahia de Feira, pediu que ele fosse para ser avaliado. E eu Sim. disse, bom, será que um jogador desse precisa ser avaliado? Você tinha mandado aquele DVD com vários gols de diversos clubes por onde você tinha jogado e tal. E aí, quando eu comento isso com o Léo Porto, tô indo agora, já é para ir agora. Quer dizer, isso é Vai o agora lado da confiança, né? Você usava uma frase que eu estou tentando lembrar aqui agora, que eu não estou lembrando. Se é para ir. Alguma coisa assim que não você. me, não me bota no meio que o resto é É, comigo. isso. Me bote no meio que o resto é comigo, exatamente. Sim. E essa experiência no Bahia de Desse Feira, como jeito. é que tem sido para você, Léo? Cara, eu tenho. Até a gente. Acho que fica até chato a gente falar assim, né? Mas tô muito feliz de estar aqui, né? A gente vê um clube onde respeita o atleta, respeita o pai de família, respeita o ser humano, né? Porque pô, tudo que a gente precisa, todo auxílio, você vai olhar agora, a gente põe nos momentos de hoje, no tempo de hoje, né? A gente estava em casa, todos em casa praticamente, todo o grupo em casa treinando, sendo um pouco monitorado, claro, não treinando da forma devida por tudo isso, e os caras honrando os compromissos, né? Comunicando, falando, passando, o professor Barbosa falando com a gente, no finalzinho começaram a fazer umas lives para falar de algumas coisas importantes, de questões de grupo, a questão do campeonato. Aí você vê o comprometimento de um clube, sabe? Um clube real, um clube que quer coisas na vida, né? Porque como eu passei os exemplos assim, é muito difícil algumas coisas, né? O atleta não tem vezes que ele não quer muito, ele só quer ser respeitado, entendeu? E ganhar aquilo que ele trabalhou, né? Não é muito. Mas aí isso muitas vezes não acontece, né, cara? A gente já cansei de ir para clubes não receber, de passar o primeiro mês não receber, o último mês, que é o de lei que eles sempre fazem, Você não, levou não mais se paga. calotes do que recebeu ou recebeu mais do que levou calote? Nossa, com certeza. Foi mais calote. Foi Com mesmo. certeza mais calote. Se a gente for te pegar tudo um pouquinho, dá um dinheiro bom. Então, cara, é um clube que respeita o atleta de uma forma que nunca vi na minha vida, sabe? Eu acho que quem passa aqui sempre, acho que sempre lembra bem, porque a gente vê uma estrutura ótima, 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 questão de campo, academia, alimentação, condições do cara
trabalhar, condições do cara ficar em paz, sabe? E focar, sem aquele extracampo como que eu falei, que é muito difícil para o atleta. Então, eu muito feliz de estar aqui. Eu acho que poucas vezes na minha carreira, na minha vida, vi clubes assim, sabe? Com pessoas tão honestas, pessoas dedicadas e querendo o bem das famílias que os atletas representam aqui. E quem ganha com isso é só o clube. Quem ganha com isso é só o clube, porque lá dentro do campo os caras vão saber que tem gente por trás, que tem pessoas que são comprometidas com isso. Então, para cavalgar coisas maiores, a chance é muito maior, porque a partir do momento que você não tem nada que te impeça, a sua chance de produzir é muito maior. Então, eu acho que por isso que a gente tem, você vai olhar assim, o Bahia de Feira tem sempre buscado a cabeça, né? Tanto ano passado chegou na final, esse ano fez grandes jogos aí no Copa do Brasil e está brigando agora para chegar na classificação novamente. E outros anos passados também já foi campeão baiano recém. Então, eu acho que esse clube tem muito a oferecer, eu acho que muito para mostrar para o Brasil ainda, porque quem faz certo, colhe certo. Ô, Léo, o que passou por sua cabeça naquele jogo Bahia de Feira e Paraná Clube? Vocês ganhando o jogo até 45 minutos do segundo tempo por 2-0 e de repente tomou uma virada. Você, pela experiência já de 10 anos rodando aí, o que passou na sua cabeça naquele momento? Estou sonhando? É um pesadelo? Não. Como é que você. Eu acho que até hoje é muito difícil explicar, né? Tem hora que ontem mesmo eu tava vendo uns lances meus lá e de repente me passou na cabeça e falei, vou tentar ver alguma coisa. Eu não gosto muito de ver essas coisas, eu não gosto de ficar nem lembrar, Remoendo o porque é passado, né? difícil. É. Não Eu acho que é adianta. muito difícil. Remoer o passado é Mas horrível isso. o que me dá pra ver assim, porque desde o começo do jogo a gente entrou muito confiante, sabe? A gente tinha feito no Baiano os últimos 3, 4 jogos nossos, foram muito bons. A gente estava numa crescente muito boa, tanto é que a gente não perdeu para ninguém. A gente veio ganhando, a gente terminou o Baiano ganhando e a gente estava numa crescente boa. É, então, quando acontece, eu faço o gol, quando o Casumba faz o gol, tipo assim, a gente estava, claro, a gente se surpreendeu muito pelo nosso volume de jogo, tanto a gente estava jogando, é, movimentando bem, todo mundo viu que poderia, quando a gente vê que pode, a gente cresce, né? Então a gente viu que tinha chances, oportunidades, e só que alguma coisa, eu acho que a gente tem que procurar entender o que acontece, né? Porque tudo tem uma explicação, não é possível. Então, naquele momento lá que a gente tá 2-0, uma coisa aconteceu. E eu penso, né? Talvez alguém possa me falar e possa até me puxar a orelha, mas na minha concepção, a gente faltava 5, 6 minutos, a gente baixou a guarda, sabe? A gente baixou a guarda. E uma coisa que dá para se ver, por exemplo, assim, você vai olhar o Paraná Clube, é um time de Série B, né? Time de Série B que já voou muito alto aí, muitos jogadores ali com nível muito alto, tanto de Libertadores, essas coisas assim. Então, os caras muito rodados. Então, momento nenhum a gente viu desespero neles. Pelo menos eu não vi. Os caras desesperados, sabe? A torcida gritando, aquele negócio. Eles não. A postura, sabe? E nós não, a gente tava diferente, a gente tava ganhando, a gente tava brigando um com o outro, querendo que o jogo acabasse, sabe? E a gente foi baixando a guarda. E, nesse meio tempo aí não pode baixar a guarda, sabe? Só acaba quando termina, né? Só acaba quando apita. Então, eles viram esses 5 minutos que eles tiveram de chance no jogo, eles fizeram o resultado. Então, em momento nenhum, eles Se brigaram um com o entregaram, né? outro. Eles tipo assim, não estavam bem, fato, né? Mas tava numa postura assim, dando moral pro outro. Umas 2, 3 vezes eu vi um rapaz que entrou lá, bateu um lateral não, um escanteio para fora do gol lá e o cara dando moral para ele, pegando a bola e já botando lá. E nós faltou um pouco disso aí, um pouco de experiência a mais, sabe? É. Faltou um pouco de como pode dizer, postura, sabe? Não, daqui agora quem manda é nós. Pronto, acabou. Com os Mas não, 2 não, a 0 a 45 do segundo tempo, talvez o pessoal tenha pensado assim, bom, vai ter mais 3, 4 minutos, vai ficar aí por isso mesmo. não, É, é.
Porque Até eu pensei realmente, assim, até eu realmente pensei. você imaginar que um clube perdendo por 2-0 aos 45 vai virar o jogo. Poderia ter marcado o primeiro gol, digamos. Mas chegar a virar Sim, um jogo em segundos, realmente eu nunca tinha visto é, isso. Na é só circunstância que eu estou coisa que, falando, 45 do segundo é, tempo, ganhando 2-0, né? Uhum. é só coisa que o futebol proporciona, né? O É sobrenatural do uma Almeida, coisa como que, diz o povo. com certeza, Coisa do nunca além. vi aquilo lá. Coisa do além. Nunca vi uma coisa lá, mas ali é muito difícil para os atletas, né? Por exemplo, ele mata sonho de gente ali, mata, é, termina projeto, né? Para a gente ali seria uma coisa, talvez para nós, bem maior, né? A gente ia ser o time da Bahia que estaria numa uma terceira fase da Copa do Copa do Brasil, Brasil. né? Ia enfrentar o Botafogo no Rio de É, Janeiro, visibilidade em jogos, né? com Por certeza. televisão e tal. E ia melhorar para alguns também aí. Então, tipo, quem perdeu só foi nós, né? É Mas eu verdade. acho que a gente aprende com isso, né? A gente aprende que a gente tem que estar ligado os 90 minutos. Léo, faltam 9 minutos para acabar a live, porque o Instagram derruba mesmo com 1 hora de relógio, não tem jeito. Sim, sim. Com essa pandemia, vocês tiveram, digamos assim, umas férias forçadas de quase 110 dias, que o Bahia de Feira tem mais ou menos 10 dias que já voltou, né? Sim, Amanhã, aliás, amanhã não, hoje, 17 hoje? sim. Não, hoje 18, É né? isso mesmo. 17, Não, 17, hoje é 17, 17. isso. Hoje, exatamente hoje, 4 meses que o campeonato parou, que parou no dia 17 de março. Quando um atleta volta de 30 dias de férias, né? Teve o ano todo a temporada trabalhando e tem 30 dias de férias e volta, alguns conseguem até, chegam até, melhor dizendo, a botar a língua para fora. Com 4 meses, eu fico Uhum. imaginando que vai ser muito pior, né? 4 meses Sim, o sim. atleta parado 4 meses, o que é que você imagina que É. possa acontecer daqui para frente nessa temporada? Você acha que, por exemplo, vai ter time que vai sentir muito isso? É, Qual é a avaliação que você faz, né? Porque é um fato realmente inusitado. 4 meses sem trabalho, Inusitado. 3 meses e um pouquinho, É aliás, né? Porque difícil. 4 não, você já está trabalhando há 10 dias. Mas 3 meses e 20 dias é muito tempo para quem é É atleta. muito tempo. Então, não, é Para muito você, eu tempo. acho que não vai ter muita influência, não, pelo que você continuou fazendo suas atividades normais. Teve até um que Sim, colocou sim. aí, uma pessoa que colocou aí, tinha até uma barra de ferro, com, duas, com É. 2 latas de cimento, pergunto para você, É, eu quanto é isso? bolei um supino lá, É. enchi o negócio de Aquilo é cimento, você mesmo que virou um. inventa, é você mesmo que faz para poder. Era. É. Uns eu fiz, outros eu comprei, né? Aham. Mas eu falei, agora eu não preciso mais pagar a academia. Na minha casa eu tenho uma academia. Vou cobrar agora a diária para treinar. Depois que passar a pandemia, tem o personal e tem a academia. Só vim. Sim, então o que é que você está esperando dessa volta do futebol aí? Eu penso assim, na minha concepção de ver o futebol, sabe? Quando você para de ter a rotina, de ter os jogos, de ter o treino, o jogador ele perde muito, sabe? Você vai acompanhar, por exemplo, assim, jogadores de alto nível, assim, de Série A, de Série B, que estão ali estadual a brasileiro, você vê que o futebol e a condição física do atleta é outra, né? Porque os caras estão na rotina dia a dia, tem jogos, apesar do cansaço de jogos, mas a rotina do dia a dia faz da questão física do cara melhorar, faz a questão técnica do cara melhorar, porque a repetição, vai melhorar o atleta, isso é fato. Então, quando se para assim, é muito difícil, porque você já vendo uma pré-temporada, que é muito difícil, porque já está parado há algum tempo, aí você tem que se recondicionar de novo. Alguns que têm problema de peso, alguns que têm problema de alguma coisa, tem que negociar de novo. Então, e agora não foi um mês que parou, dois, foi quase 4, entendeu? Então vai ser muito difícil, até para o futebol para ser visto, né? Porque quem é bem fisicamente, quem está bem fisicamente, é, ele pode até sobressair, mas ainda perde muito na questão tática, né? Questão técnica, então ele perde muito. Precisa de uma Eu acho que, readaptação, né? com certeza, Que é então o eu que acho a que Barbosinha está fazendo agora. Uhum. E aos poucos o simulando time jogos, essas voltando a se coisas. encaixar, né? Isso, eu acho que é mais ou menos isso, é uma questão do menos para o mais, porque não dá de você pensar e achar que vai estar 100%
ou como você achava que estava, ou você achar, não, estou muito bem. Talvez eu também não possa estar tão bem assim, né? O jogo, como o professor Barbosa mesmo fala, no campo não tem muro nem moita, né? Não dá para esconder. Lá você é mostrado, não tem como. Então lá é o diferencial, né? Lá que dá para ver quem é quem. Então, tipo assim, eu acho que é do menos pro mais, né? Uhum. A partir do momento que vai voltando, que os clubes vão voltando, claro, é até desumano pro atleta, né? Porque o cara ficou tanto tempo parado e volta uma semana para treinar e para jogar, sabe? Aquele negócio e tal. Uhum. É desumano, mas é aquele porém. Não é só nós que está passando isso, o mundo inteiro está passando por isso. Verdade. Então, eu acho que cabe a nós atletas tentar se condicionar assim, ó, não, é degrau por degrau, é do menos por mais. Cada dia eu vou tentando melhorar, porque é a forma que a gente tem. Se a gente for esperar mais passar tudo isso, aí quem sofre é o pai de família. Então, Uhum. eu acho que a gente tem que ir naquela pegada, não, do menos pro mais. Não votar daquele jeito, não votar 100%, não votar tudo de mim, mas o tempo que eu der conta, eu vou dar o meu melhor. Porque eu acho que os clubes que podem voltar, tem que voltar, cara, porque senão vai ficar muito difícil, sabe? Uhum. Para muita coisa vai ficar muito difícil. Então, eu acho que cada atleta tem que ter um pouco da sua consciência aí de quem se cuidou, né? Quem se cuidou um pouco em casa, quem, sabe? Mas quem não, Vai vai sofrer mesmo, sofrer. sem dúvida nenhuma. Bom, eu só tenho 3 minutos e eu queria que você falasse daquele golaço, Kaique, meu irmão Kaique aí, Cordeiro, relembrou aqui, que foi o gol mais bonito do Campeonato Baiano até agora. Né? O que você pensou naquele Sim, lance que você deu uma cobertura do goleiro saindo um pouco adiantado? Uma uma cavadinha, cavadinha. isso. Isso. Ó, Não, já apareceu aqui, aquele. falta 1 minuto e 40 segundos, vamos lá. Então, foi aquela circunstância do jogo, né? Aham. Quando a bola foi quebrada para frente, eu vi os dois jogadores, os dois zagueiros à frente do meio campo e na questão de velocidade e força eu vou muito bem. Então, só que quando eu dei os dois tapas para frente, eu vi que antes eu comecei no banco, eu vi que o goleiro jogava muito adiantado. Ele era tipo um líbero que pegava muito na bola e tal. Então eu senti que ele estaria fora. Quando eu dei os tapas e levantei a cabeça, eu vi ele já voltando pro gol. Eu falei, vou tentar, vou me arrisquei, consegui fazer o gol. Acho que até então tem sido o mais bonito, né? Mas acho que o soma tudo foi a vitória, né? Uhum. Apesar de ter saído do banco, apesar de teve foi uma vitória elástica, assim, né? Mas eu acho que foi um belo gol. Até agora foi o mais bonito da minha carreira. E o mais bonito do Campeonato Baiano, com certeza, até agora. Léo, obrigado, meu querido. Foi um prazer enorme Valeu, meu conversar com amigo. você e Tamo junto apresentar sempre, você viu? para o nosso público. Esse aí é talvez a maior esperança do Bahia de Feira, de poder chegar um pouco mais adiante, avançar mais no Campeonato Baiano. Um abraço, pai. Abraço, meu amigo. Fique com Deus. Deus abençoe você, viu? Se cuida. Valeu, se cuide também. Muito bem, hoje eu Tamo conversei com junto. o atacante Léo Porto, uma das esperanças do Bahia de Feira com relação a avançar no Campeonato Baiano, chegar até as finais. Amanhã nós vamos trazer o Gabriel Marques, naquele Papo em Família, mostrando os novos atletas da empresa, né, da divisão de base. E amanhã estaremos de volta, então. Grande abraço a todos, boa noite, Bahia, boa noite, Brasil. Fui.